Talvez possamos, nessa manhã, investigar juntos uma coisa que o homem vem buscando há séculos, e séculos que, evidentemente, muito poucos conseguiram encontrar. Por causa de sua agitação e sofrer, da sua passageira felicidade, de sua confusão, criou o homem inumeráveis dogmas e crenças relativos àquela coisa que deu diferentes nomes no Ocidente e no Oriente. Chame a Deus, realidade, o que quiser. Cada um de nós está em busca dessa coisa. E para que possamos explorar e descobrir por nós mesmos se existe ou não algo, além das coisas criadas pela mente, necessitaremos de uma certa eficiência. A eficiência que nasce do próprio movimento de exploração. Não se trata de primeiro nos tornarmos eficientes para depois explorarmos, mas no processo de explorar, de descobrir, de penetrar, aparece a eficiência, a destreza, a lucidez necessária para olharmos. Mas para explorar e investigar, necessita-se, obviamente, de profundo ceticismo, de um certo elemento de dúvida. Deve haver dúvida, não só quanto às religiões organizadas, mas também em relação a tudo neste movimento exploratório. Descobrimos dentro, em nós mesmos, nada se deve aceitar. Não se deve aceitar o que a sociedade e as religiões organizadas impuseram à mente, nem tampouco as reações que se verificam quando se está a explorar. As reações que temos porque desejamos algo que seja permanente, estável, certo. Se em virtude de nossa ânsia de segurança, de permanência, tende certas experiências e com essas experiências você se satisfaz, você se contenta, nesse caso permanece inevitavelmente num estado de estagnação. Mas se desde o começo se mantém uma atitude de indagação, de dúvida, de ceticismo, perante tudo o que vemos, tudo o que sentimos, então desse mesmo ceticismo produz uma eficiência na observação, eficiência absolutamente necessária à mente, que deseja explorar ou investigar algo que não há possibilidade de conceber ou formular. Sustentam as religiões organizadas do mundo inteiro que algo existe, não produzido pelo homem, algo que não é puramente mecânico, a que elas conferiram vários atributos. Há séculos, essas religiões organizadas, com sua incessante propaganda, vêm impondo à mente certos conceitos e cada um de nós, consciente ou inconscientemente, está condicionado por esta persistente e sutil propaganda, para nos desembaraçarmos de todo esse condicionamento. Necessitamos de enorme soma de energia. E para explorar, investigar em você mesmo, necessita, lhe afianço, de extraordinária capacidade de dúvida. Dúvida acerca de tudo quanto descobres. As religiões organizadas tiveram a princípio provavelmente certa utilidade no homem, em tornarem ele um pouco mais civilizado, mas hoje elas já nada significam. Portanto, o homem perdeu de toda a noção de civilidade. Está disposto a matar milhares de seus semelhantes e apagar do mapa, em obra de um momento, uma cidade inteira. Assim, vocês e eu temos de averiguar por nós mesmos, e acho que esta deve ser a intenção das pessoas mais inteligentes e mais intelectuais. Se alguma coisa existe além das criações da mente, averiguá-lo e não aceitar, ou simplesmente ter conhecimento do que a tal respeito tem dito as várias religiões.
e também averiguar é diferente do desejo de experimentar essa coisa. No momento em que deseja experimentá-la, desejas de duvidar, já não tem ceticismo e você se torna então escravo de suas experiências. Observe, por favor, o seu próprio movimento exploratório, ao mesmo tempo que esse orador vai falando. Não vos satisfaça com suas palavras, suas explicações, porque assim ele estará fazendo a exploração sozinho e estará apenas a ouvir palavras muito pouco significativas. Mas se ao mesmo tempo em que está escutando, está tomando parte na exploração, descobrirá em você mesmo a eficiência de uma mente vigilante, perspicaz, lúcida, incisiva, e então já não haverá questão de aceitar qualquer autoridade que seja. Mas, como sabe, somos criados na base da autoridade. Toda a nossa vida está baseada na autoridade do passado. A autoridade do que ensinaram vários instrutores religiosos e a autoridade dos sacerdotes, que têm direitos adquiridos, tanto no instrutor como no ensino. Fomos criados, condicionados e moldados pela mente religiosa. E o pôr em dúvida essa autoridade, apenas exteriormente, é de muito pouco valor. Mesmo no mundo comunista, onde a religião organizada era antes tabu, os sacerdotes já têm permissão para funcionar, porque politicamente a religião organizada em todas as partes do mundo se tornou mais ou menos inofensiva. Qualquer um pode praticar a crença religiosa que lhe convém, enquanto não constitui ameaça aos poderes constituídos. Vão deixá-lo fazer o que quiser em matéria de religião. Só quando o indivíduo se recusa a ser nacionalista, quando se recusa a ir para a guerra, a matar em nome da pátria e etc., só então se torna perigoso. No mundo ocidental, a religião organizada nunca se opôs fortemente ao nacionalismo, ao morticínio da guerra. Pelo contrário, sempre o encorajou. Assim, somos atualmente entes humanos amansados, condicionados pelo medo, pela autoridade da igreja, pelo tempo do sacerdote, e a religião se tornou uma coisa morta, com que costumamos nos entreter aos domingos. A ela recorremos quando nos vemos em profunda aflição e desejamos conforto, consolação. Mas religião, a verdadeira religião, não dá consolo. Não é uma coisa mansa que se pode levar consigo a toda parte. Ela é severa, impiedosa e demolidora. É o que vamos agora explorar e investigar. Para explorar, não deve olhar aquilo que vê do ponto de vista de algum indivíduo ou filosofia em particular. Para investigar, descobre e tende de vos livrar completamente do passado. Para investigar, necessita de virtude e não de costume. A moralidade se tornou costume, hábito, uma coisa superficial, condicionada pela estrutura psicológica da sociedade a qual é o que quase todos nós somos. Vivemos segundo as normas habituais, segundo a costumeira moralidade, e a virtude a que me refiro é coisa totalmente diferente. A ação da virtude não é ação ditada por autoridade, mas no mesmo processo de compreender a autoridade, compreendê-la inteligente, eficiente, clara e profundamente, nasce a virtude. Assim como não se pode cultivar o amor, não se pode cultivar a virtude. Se se compreender o formidável significado, as profundezas, a brutalidade da autoridade, dessa compreensão resulta a beleza da virtude.
No começo, o homem indagava, buscava, tateava, mas essa investigação, essa busca inicial, se tornou tradicional. É coisa pertencente ao passado. Agora, tornada costume. O prosseguimento da tradição, da autoridade do passado, criou os valores que a sociedade impôs à mente e com os quais formamos o nosso caráter. Esse caráter se torna o fundo de autoridade de onde vemos, observamos e experimentamos. Assim, se desejamos verdadeiramente investigar, explorar, necessitamos de nos libertar desse fundo de autoridade. Preste atenção, por favor. Se juntos pudermos explorar seriamente essa questão, então talvez quando sairmos daqui e voltarmos a nossos lares, estaremos habilitados a enfrentar nossos numerosos problemas e aflições, com uma mente diferente, com um coração diferente, um diferente sentimento em todos os sentidos. Afinal, é isto aqui que estamos tentando, produzir uma completa revolução, uma mutação na consciência. E isso é importantíssimo, porquanto a mera mudança é degeneração. Mudança implica apenas em modificação do que foi, não é revolução. E nós estamos falando sobre uma revolução, a mutação total de nossa maneira de pensar, de sentir e de ser. Tal mutação não pode, de modo algum, efetuar-se se permanecemos meramente no nível verbal ou intelectual. Eis porque, se tem sério interesse em tudo isso, devemos explorar, penetrar até as profundezas de nosso ser. Com esta exploração, descobrir por nós mesmos se existe ou não algo que excede todos os padrões humanos. A autoridade psicológica, na forma de memória, como fundo que guia o indivíduo, molda o seu pensamento e controla a sua ação. Deve ser compreendida em toda a sua inteireza. Com essa compreensão nasce a verdadeira virtude. A virtude é espontânea. Não é aquela coisa artificial que levanta como uma muralha de resistência e que tem a utilidade de conservar fechado e bem protegido em sua atividade egocêntrica. Exploração supõe eficiência na observação. E para ter essa eficiência, deve estar livre de toda autoridade, psicologicamente e não legalmente entendido. Percebe a diferença? Se desobedece à autoridade da lei, à autoridade do policial que vigia a rua, será detido e posto na cadeia. Não é disso que estamos falando. Nos referimos à liberdade em que se está livre da autoridade psicológica, autoridade que cria por meio do conhecimento, da memória, das experiências que teve. Enquanto estiver na dependência de qualquer autoridade psicológica ou de qualquer crença que te dá conforto, sua mente não será nem suficientemente sutil para a verdadeira exploração. A mente que está explorando, indagando, investigando, não permanece num ponto fixo. Não se firma numa posição para dela tentar explorar. Está em movimento constante e esse próprio movimento é exploração. Assim, quando começa a explorar, não está explorando algo existente fora de você mesmo. Está explorando todo o processo de sua própria consciência, porque é esta a base do seu pensar e do seu sentir. Deve começar por examinar o próprio instrumento com que vai explorar. Compreende? Espero estar me explicando claramente. Afinal, nós possuímos um único instrumento, a mente, a sede do pensamento. E se a mente, com suas reações, não for devidamente questionada, explorada e compreendida,
ficaremos sem nenhum meio de investigação. Tenha a bondade de acompanhar-me muito atentamente, pois isso vai se tornar um pouco difícil. Quando a mente começa a olhar suas próprias reações, motivos, exigências, impulsos e as experiências conservadas como memória, apresenta-se uma separação entre o pensador e a coisa observada, não é verdade? É o que de fato acontece. Bom, enquanto subsistir esta divisão entre o observador e a coisa observada, criadora de conflito, não pode haver eficiência na observação e, portanto, não pode haver verdadeira exploração. E requer-se penetrante percebimento, uma certa atenção na observação para que não surja essa separação entre observador e coisa observada. Essa separação só gera conflito, mas a eficiência na observação não nasce de conflito, nasce de nossa atenção integral, o que significa que observador e coisa observada são um só todo e não coisas separadas. No observar você mesmo, notará que o instrumento do pensamento, do sentimento, se acha turvado pela vasta experiência de séculos, a qual, com o conhecimento instintivo, se tornou a autoridade que vos tem dito o que fazer e o que não deve fazer, e projeta no futuro certos quadros, certas imagens, baseadas nas reações condicionadas do passado. Mas é necessário estarmos livres de todo esse background para podermos descobrir se há ou não há algo além dos padrões humanos. Quando começar a investigar em você mesmo, descobrirá que sua mente está dividida em consciente e inconsciente. E para se compreender a correta exploração, deve a consciência constituir um todo harmônico, e não duas coisas separadas. Para se ter esse todo harmônico, não se deve integrar ou juntar artificialmente as duas coisas separadas. Essa harmonia, essa unidade, só pode existir quando há compreensão do processo da consciência. Quer dizer, quando a mente é capaz de observar a si própria negativamente e não positivamente. Isto é, quando a mente pode olhar suas próprias reações sem guiar, moldar ou, de outra maneira, alterar o que está vendo. Por outras palavras, a mente deve estar cônscia de si própria, sem escolha. Verá, então, como sua mente se tornará sobremodo quieta e tranquila. E nessa tranquilidade, pode observar muito mais profundamente seus próprios pensamentos. Se deseja olhar para alguma coisa, um rio, uma montanha, uma árvore, sua mente deve estar firme, tranquila e não perturbada. De modo idêntico, para explorar toda a extensão da consciência, a mente deve estar toda tranquila, mas não disciplinadamente para a tranquilidade. A mente aquietada, a poder de disciplina, é mente superficial, mente morta, e há de degenerar inevitavelmente. Mas quando a mente explora e compreende todas as suas reações, quando está cônscia de cada movimento, de pensamento e de sentimento, desse percebimento nasce uma tranquilidade espontânea, uma extraordinária sensibilidade que é sua própria disciplina. Em maioria, nos submetemos a disciplinamento, à opinião da sociedade, do vizinho, dos jornais, dos livros e revistas que temos. Tudo isso influencia e molda o nosso pensamento e sentimento, nosso comportamento. Em reação, nos disciplinamos para nos ajustar a certa ideia ou ideal, ou aquilo que foi sancionado pelo instrutor, pelo Salvador, pelo Mestre.
Toda disciplina dessa espécie é mero ajustamento, repressão, e não traz liberdade. Mas quando a mente está totalmente cônscia de todos os seus movimentos, de seu próprio pensar e sentir, desse simples e profundo percebimento, nasce uma disciplina que nunca ajusta. Essa disciplina é eficiência na observação. Tal eficiência de modo nenhum será alcançada se houver dependência de qualquer espécie de autoridade. Autoridade do herói, do exemplo, do sacerdote ou a autoridade daquilo que você já sabe. Porquanto a autoridade te molda e condiciona a mente e, portanto, te limita à investigação, à sutileza, à eficiência na observação. Verá que só quando a mente se acha completamente tranquila é possível perceber plenamente qualquer coisa. Tem necessidade de espaço, de vazio para poder observar. Não posso observar para você se não houver espaço entre nós. De modo idêntico, a mente que está paralisada pelo sofrimento, carregada de problemas, a mente que está toda cheia de suas próprias vaidades, suas frustrações, suas ânsias de preenchimento, a mente que se prendeu ao nacionalismo e demais futilidades da vida, essa mente não está vazia, não dispõe de espaço e, portanto, é totalmente incapaz de observar. Quando essa mente diz, precisa explorar, a fim de descobrir se algo existe além da mente. Isso que diz é sem significação. A mente deve, em primeiro lugar, explorar a si própria. Quando a mente está totalmente tranquila, vazia, e isso requer extraordinário percebimento, atenção sem esforço, verifica-se, como já disse, o começo da meditação. Ela pode então ver, observar, escutar, a fim de descobrir diretamente, por si própria, se algo existe além dos padrões concebidos pelo homem, para descobrir a realidade. Para esse orador existe uma realidade além das coisas que o homem construiu. Mas este orador não é autoridade para ninguém. Cabe a cada um averiguar por si próprio. O indivíduo deve achar-se num estado de tremenda revolução e, em virtude dessa mutação, a ação. No próprio processo de se descobrir, de descobrir todo o conteúdo da consciência, nesse próprio processo há ação. E a mente é então explosiva. Em sua ação influi então, inevitavelmente, na sociedade. Mas não lhe preocupa o exercer ou não exercer tal influência. Em geral, desejamos mudar e reformar a sociedade, mas toda reforma torna necessária nova reforma, e toda mudança produz desintegração, visto que a negação da mutação completa, refiro-me à revolução psicológica, pois com essa revolução há ação total, não ação parcial procedente de diferentes níveis de nossa consciência. Só a ação total, procedente de nosso ser total, tem extraordinário efeito no mundo. Assim, a mente que está em busca da realidade deve achar-se num estado de constante observação. E isso significa a ausência de acumulações e a ausência de autoridade. Deve ela também achar-se num estado de inquirição de dúvida. Cumpre haver um são ceticismo em relação a tudo o que considera importante ou sem importância. É preciso que a mente se despoje de todos os seus confortantes sustentáculos e esteja completamente só. E só então a mente é inocente. Só então pode descobrir se há ou não há
a realidade.